E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um podcast do Solta a Real. Não esqueçam de curtir, seguir, compartilhar no Instagram, tá bom? E também ir lá no YouTube e colocar Solta Real 013 e inscrever-se em nosso canal. Isso é muito importante. Comenta os nossos vídeos, compartilhe os nossos vídeos também, que vai ser muito importante para todo mundo. Vamos trazer diversas pessoas aqui, diversas histórias aqui, boas, tá? E reais, para você assistir diretamente da sua casa, toda segunda-feira às 19 horas. Hoje eu vou falar com um cara que eu conheço ele há mais de 15 anos. É um cara sensacional, de um coração gigante, assim como todos que eu já trouxe aqui. Ele é faixa preta em judô, ele criou uma ONG, é envolvido com o social, com a galera. Ele acredita que realmente o esporte ele pode fazer a diferença na vida de qualquer ser humano, ainda mais dessa juventude aí que parece um pouco que está perdida. Porém, ele ainda acredita que tem uma solução. Vou chamar ele aqui, o meu amigo pessoal, meu amigo também de profissão, Tony. Tony. Opa! Valeu, Michel. Obrigadão. Seja bem-vindo, tá, Tony? Obrigado. Fica à vontade. Tony, obrigado, tá, irmão? Você tá aqui no nosso podcast. Tá? Obrigado mesmo de coração. Tá? Cara, seja bem-vindo. Agradeço o convite, né? Como o Michel bem falou, nós conhecemos já há muito tempo, Muito né? tempo. O cara do trabalho sensacional. E eu não poderia dizer não nesse convite, né? Apesar de tudo, você é meu amigo, né? Então tamo aí. Assim, não ia te buscar lá, mesmo você sendo faixa preta. Eu sei disso. Tony, vamos soltar a real hoje? Vamos lá, Michel. Eu sei que você não tá preparado, porque o Solta a Real é assim. Quem é Tony? Quantos anos Tony tem? De onde Tony chegou? Pai, mãe, irmãos, quem é o Tony? Nossa, essa pergunta é difícil, né? Quem é o Tony? Quem é o Tony? Tentar resumir em poucas palavras, né? O Tony é uma pessoa de 48 anos, casado com a dona Regina, uma mulher sensacional, não temos filho. E a construção dessa associação Formando Cidadão, como você falou, né? Foi uma mas coisa... vamos falar antes de chegar nesse assunto. Exatamente, por isso que eu falei, Solta a Real. Tony, a infância do Tony, como foi? Rapaz, se eu falar aqui da minha infância, acho que você vai chorar. Pode falar. Não foi uma infância fácil, foi difícil, mas muito gratificante pelos pais que eu tive, né? Meus pais sempre me ensinaram, né? Que pra gente conquistar algo, só através do estudo, né? Eu tive sorte de ter bons professores, né? Que me ensinaram, né? Que é só uma caneta e um caderno faz com que você realize grandes sonhos, né? Sim. E eu cheguei aqui através da educação. A educação salvou minha vida, o judô salvou a minha vida, o judô. Na sua infância, como você era na infância? Rapaz, eu era um... Se juntasse todas as crianças levadas hoje, não dava um pouco do que eu era. Eu era uma pessoa muito levada, brigão, era muito... Mas eu era sempre envolvido no esporte, né? Eu sempre gostava de jogar bola, né? Sempre envolvido no esporte. Nunca gostei, assim, de empinar pipa, bolinha de gude, peão, eu sempre gostava de praticar esporte. Sempre gostou de bater dentro do tatame? Não, o tatame foi assim, algo... Foi por acaso, né? Eu cheguei a fazer judô quando eu era criança. Depois... Quem te levou pro judô? O judô foi num projeto social que tinha lá no Morrinhos, né? Há muitos anos atrás. E eu, quando comecei com o judô, fiquei pouco tempo. E aí depois eu saí do judô porque eu fui conhecer a dança de rua. Aí eu fui fazer dança de rua, né? Bom. Dança de rua, olha que coisa louca. A sua mãe? Cara, minha mãe é viva, né? Minha mãe, ela vem de uma educação que é nordestina, que ela não teve estudo, né? Minha irmã estudou até a 4ª série. E ela acredita, para ela, eu tinha que trabalhar, não estudar. Não porque ela não queria estudar, porque na criação dela, nordestina, tinha que trabalhar. Né? Era o trabalho, né? Era o trabalho, né? Então eu falo assim, o estudo, eu tive sorte porque eu tive bons professores que me falavam sempre assim, tem que estudar, é a única forma de você mudar a minha vida, né? Mas a minha mãe, ela não tinha esse certo conhecimento pela criação dela. Não é que ela é culpada, ela não tinha, o nordestino não tinha, né? Porque o nordestino, ele já começa a trabalhar cedo, né? Sim. Então a minha mãe não tinha essa visão que o estudo poderia mudar a minha vida, né? É que eu falo, eu tive sorte de ter bons professores que me pegavam na orelha, que falavam, tem que estudar, se você quer mudar a tua vida... Sua mãe citava muito sarrafo? Ô, rapaz, ou era teu pai? Muito. Quem era o mal da história? Rapaz, os dois, não tinha essa não. Se eu apanhava da minha mãe, chegava em casa, apanhava do pai também, que eu chegava do trabalho. Não tinha essa não. É mesmo? Apanhei muito. Eu acho que falta isso hoje, Michel. Falta isso hoje. Não é? Não tinha conselho tutelar, não tinha CMDCA, né? O Estatuto da Criança não tinha, era porrada mesmo, né?
E eu agradeço por isso, né? Se eu tivesse tomado aquelas surras quando eu era criança, será que eu tinha chegado aonde eu cheguei? Eu falo, não é espancar, mas acho que uma palmadinha não faz mal a ninguém, né? Não faz mal a ninguém. Não faz mal, né? Melhor apanhar do pai e da mãe do que dos outros na rua. Exatamente, né? Exatamente. Sua mãe é essa aqui? Não, cara. Rapaz, é verdade. Escuta, é tua? Pra você. Manda, se a senhora quiser, pra ele aí, ó. Tá escutando? Ô Tota, que Nossa Senhora Aparecida te proteja, Nossa Senhora Aparecida te ajude, tudo de bom pra você, tudo de bom pra você, meu filho, viu? Então fica assim comigo, tá bom? Você me ajuda bastante, e Deus te proteja, Nossa Senhora Aparecida te ajude. Rapaz, Essa é tua mãe. minha mãe, cara. Caraca, eu sou maluco. Seja bem-vindo ao Solta Real. Rapaz, como é que vocês conseguiram isso? Como é que tu achou minha mãe, cara? A gente Meu, acha. vocês são malucos, cara, vocês são doidos. É loucura, né? Minha mãe é guerreira, cara. E eu agradeço muito a Deus que hoje eu tô conseguindo, né? Fazer um pouco, né? Porque ela fez por mim, né, cara? Tô conseguindo. Em vida, né? São poucos que conseguem. Honrar em vida, né? E. Falar da mãe é complicado. Mas eu agradeço a Deus que hoje eu tô conseguindo. Tá conseguindo. Conseguindo. E eu sei que quando a gente era criança, né? Ela lutou muito, né, cara? São 5 filhos depois que meu pai se separou, né? E ela criou sozinha os 5 filhos, foi difícil. Não é fácil, né? Não é fácil. Por isso que eu falo a minha mãe, o que eu puder fazer por ela, eu faço. Não meço esforço. Inclusive eu tava com ela hoje, né? Ela nem me contou nada. É segredo. Eu tava com ela hoje. Né? Ela sabe guardar o segredo. Não, minha mãe não falou nada, cara. Eu almocei com ela e ela não falou nada, cara. E esse aqui? Que eu dou- Rapaz, isso aí é meu Tony. irmão, ó. Com eles, só tenho que agradecer, gratidão da época que eu fiquei doente, né? Que eu tive um câncer. Ele me ajudou muito, entendeu? E ele é um vencedor na vida, que passamos bastante coisa, né? Na infância. E depois que eu fiquei doente, tivemos nossa diferença como irmão, como todos têm, mas eu só tenho gratidão e a boa pessoa que ele é, o bom coração, e que Deus abençoe ele sempre nessa caminhada dele e que seja tudo de bom. E falar uma coisa que eu nunca te falei, né? Eu tenho um amor pelo irmão. Te amo. Alô? Um abraço. Caraca. Esse é teu irmão. Rapaz, vocês estão... Cara, daqui a pouco eu tô com medo para aparecer um monte de gente aqui agora. Rapaz, meu irmão sei lá, né? É o irmão caçula, né? Passou uma coisa difícil, né? E eu não desejo para ninguém, né? Meu irmão teve leucemia, né? Complicado, a gente briga muito, né? Mas naquele momento a gente tava junto, né? E meu irmão é um vencedor, né, cara? Eu falo que... às vezes, né, Michel? Às vezes nossos amigos, é mais irmão do que nossos irmãos, né? É difícil, né? Como falo. A gente tem a nossa diferença, mas eu gosto de todo mundo, irmão, é normal, né? Irmãos é assim. Mas Tem uma certa época da vida que só treta, né? Só Os treta, irmãos só tem né? treta. Só treta. Mas a essência ali, o amor, é único. É verdade, né? E Às vezes a gente gosta de um amigo, a gente fala pro amigo, ô irmão, mas na realidade a essência, no coração, lá no fundo, é aquele teu irmão ali, né? o irmão. Eu falo, a gente às vezes não pode nem se dar bem como irmão, né? Mas eu te garanto que se um tiver num momento difícil, um vai ajudar o outro. Mas eu sou grato pela família que eu tenho. A gente tem a família que Deus nos deu, né? Sim. Então, assim, o que eu puder fazer, eu faço, cara. Eu faço. Às vezes eu brigo, né? Falo que não, mas depois eu lembro assim, que a minha mãe vai, não pode ser assim, né? Eu no fim acabo, não aquele não daquele dia, mas amanhã eu já começo a pensar, não, vamos lá de novo. E vocês conseguiram tirar uma coisa do meu irmão que é difícil, né, cara? Por ver do meu irmão falar eu te amo, pô.
Não sei como, mas conseguiram, né? Mas só foi dito pra ele, tanto pra ele quanto pra sua mãe, falar assim, fala o que tem no coração. É difícil. Só foi pedido pra falar isso aí, só. Ah, vou falar o quê? Só o que sente no coração. É verdade, né, cara? Fala o que teu coração manda. E eles Cara, falaram. eu agradeço a minha mãe pelas surras, pelas broncas, né? Eu agradeço. Porque se não fosse isso, será que eu estaria aqui hoje, aqui na tua frente? Será que eu teria me formado, né? Será que eu seria um marido, né? Será que eu teria... Porque você é casado hoje, né? Casado, né? Casado. Sou casado, graças a Deus, né? Com 7 anos? 7 anos e 13 anos juntos, né? Acertei, hein? Você, como eu não olha, esqueci pô. no tempo. Eu acho que tá tendo alguma surpresa aqui, né, cara? Então eu agradeço pela minha família, agradeço pela minha mãe, agradeço pelos meus irmãos, né? Eu agradeço. Só tenho a dizer obrigado, meu Deus, a todos eles, né, por... Você só tem ele de irmão, né? Não, eu tenho mais. Tem mais? Tem quantos Eu irmãos? tenho uma irmã, né, tenho 2 irmãs e mais 2 irmãos. Porque na realidade a gente só conseguiu falar com ele. A gente só conseguiu falar rapidinho com ele. Do dia pra noite a gente conseguiu falar só com O ele. Jorge? Só com esse aqui. O Jorge é o mais próximo, né? A gente sempre tá junto aí, a gente é o mais próximo. Uma irmã minha mora em São Paulo, né? Outro mora no interior de São Paulo. Então, uma irmã minha que mora aqui, que sempre está se falando todo dia, e uma irmã minha em São Paulo. Aí nessa tua infância, com teus irmãos, com tua mãe, nessa luta da sua mãe aí, né, guerreira, você completou o ensino médio e já foi pra faculdade, né? Não, Como foi? depois que eu completei o ensino médio, né, eu tive a oportunidade... Você já tava fazendo judô? Já estava no judô. Não, eu tinha parado com o judô, eu tinha parado, né? E aí, quando eu terminei o ensino médio, eu comecei a dar aula, né? Aula de dança no centro comunitário. E aonde que eu tive o prazer, né, de conhecer a Priscila Bonini, né? A reitora da UNAERP, né? E aí, do nada, eu conheci ela e pedi uma oportunidade, né? Que eu queria estudar. E aí, na faculdade, ela me deu uma oportunidade, tive uma bolsa na faculdade, aonde eu acabei retornando para o judô. E aí eu não parei mais, né? Não parei mais. Eu conheci o Sensei Lúcio, né? Uma pessoa que eu sou muito grato. Eu falo o Sensei Lúcio é um segundo pai, que completamente me ajudou a mudar a minha vida. Aí eu parei mais, né? Como aí até hoje, né? Hoje eu já não dou aula de judô, hoje eu só coordeno, né? Porque tem vários projetos aí. Várias coisas. E hoje eu tenho um grupo aí que trabalha junto com a gente. Aí no judô, aí a faculdade, como foi a época da faculdade? Então, quando Porque eu você fez educação física mesmo, né? Sou formado em educação física. Isso. E aí eu fiz um cálculo, né? Se eu voltar para o judô agora, e junto com a faculdade, eu consigo terminar a minha faculdade e consigo chegar à faixa preta. Então deu certinho. No ano que eu apresentei meu TCC, que eu me formei, foi o ano que eu apresentei, que eu fiz o meu teste para faixa preta e terminei tudo junto. Foi um cálculo que eu fiz e deu certo, né? Foi difícil a faculdade? Rapaz, não é fácil não. Você vai fazer educação física, você acha que é só, na minha visão, né? Vou jogar bola? Não é. Foi muito difícil. Foi difícil, tem que se dedicar, tem que estudar. Foi difícil conciliar o judô com a faculdade, não foi fácil. Mas eu consegui. Conseguiu, venceu. Consegui. Teve alguma dificuldade assim ou não? Foi tranquilo? Você conseguiu tirar de letra? Algumas matérias tive, né? Anatomia, que não é Ficou fácil. de DP? Fiquei. Universitário, que nunca ficou de Não, DP. é mentira, tá errado. mentira. Anatomia. A matéria mais né? difícil que você achou na Fisiologia, fisiologia acho que foi até do que me ajudou, né? O professor Rogério, né? Foi o cara que me acompanhou na montagem do meu TCC, a fisiologia foi... Peguei, foi difícil. Aí depois da faculdade, você pegou, foi dar aula, né? Não, aí depois da faculdade, depois que terminei educação física, eu fiz pedagogia, depois eu fiz uma pós em psicopedagogia, depois eu fiz educação africana. E como que é essa educação africana? Foi uma pós em educação africana e cultura africana. Né, para completar, como eu estou no estado, né? Para implementar. Para complementar o estudo, né? Ah, tá. É diferente da educação física. Isso, porque assim, eu dou aula no estado, né? No estado posso dar aula de biologia, educação física, né? Também história e geografia. Então, alguns estudos para complementar a educação física, que eu sou licenciado em educação física. Então, eu procurei algumas matérias para mim não só ficar na educação física, então atender outras áreas também, né? Então eu tenho algumas formações. Você é concursado, né? Se não me engano, né? Isso. Aqui no Guarujá, profissional Não, estado. Eu não sou concursado. Eu sou contratado do estado, então eu já estou há 17 anos.
17 anos dando aula. Dando aula no estado. Tá. Aí já um bom tempo aí, sala de aula. É muito difícil ser professor no estado? Ser professor não é difícil, é que eu falo, eu tenho uma coisa minha, né? Eu acho que ninguém vira professor, a pessoa nasce. Eu acho que a pessoa que ela vira professor, ela não é um educador. Aquele que nasce, ele é educador, né? Eu falo que o educador não é aquele que leciona, né? É aquele que acompanha o aluno, ele está mais próximo do aluno. Dar aula é fácil, eu quero ver você participar com o aluno. Então eu procuro entender um pouco o aluno. Quando você consegue entender da onde aquele aluno vem, qual é a história daquele aluno, você consegue dar uma boa aula, né? O difícil hoje, para mim, eu vejo que o aluno hoje ele está muito desmotivado. Não é porque ele quer, porque a gente não sabe a história que está vindo da casa dele. Às vezes um aluno que tem um acompanhamento de uma família, não tem um pai presente, não tem uma mãe presente, muitas vezes ele vai para a escola para desabafar. Às vezes o aluno ele procura na escola não um professor, ele procura um pai e uma mãe. E se você não entender o aluno, você não consegue lecionar. Então tem que entender o aluno. Por isso que hoje está difícil você ensinar o aluno, quando você não entende. Mas hoje eu tiro de letra. Que bom, 17 anos, né? Eu gosto. Dá pra tirar, eu curto, eu falo que depois que eu fundei a associação, né? Eu vejo que o Estado hoje para mim é uma terapia. Você fundou a associação, depois você casou, depois fundou a associação? Não. Como foi essa? Só pra gente seguir um cronograma da sua vida. Vamos lá. A associação foi um acidente. Eu nunca quis montar uma associação. Não estava no meu projeto de vida, né? Meu projeto de vida era casar com 40 anos, e assim eu consegui, né? E a associação, quando eu casei, ela já estava começando. Foi bem próximo ali. Então você conheceu a Regina antes? Eu conheci a Regina em 2011, casamos. A Regina? Que você conheceu. Como eu conheci a Regina? Eita, agora te peguei, hein? Quando eu conheci a Regina, foi assim. Peguei ele agora, hein? Não, eu lembro. Regina, põe a liguinha aqui. Eu lembro quando eu pedi namoro ela, foi no dia 29 de outubro de 2011. Lembro tudo isso, não esqueço não. Quando eu conheci a Regina, foi engraçado, que eu bati o olho nela e eu falei para uma menina que estava fazendo estágio comigo, né? A Karine. Eu falei, Karine, achei a mulher da minha vida. Eu vou casar com essa mulher, né? E como naquele tempo eu era competidor, né? Eu competia, todo fim de semana viajava para competir, né? Eu viajava com meus alunos, né? E a Karine falava, não vai, porque a Regina, né? Daquele jeito, serena, né? Uma pessoa de família, né? O jeito dela, bem reservada, nada a ver contigo. Eu falei, não, eu vou casar com essa mulher. E a Regina, quando eu conheci ela, eu estava trabalhando numa academia, numa clínica especializada, né? E eu que apresentava os clientes. E aí eu que apresentei a academia para ela e apresentei para a mãe dela. E ela virou minha aluna, no tempo da aula particular para ela. E ali, né, primeiro eu tive amizade com a mãe dela e perguntando, e a Regina, não tem namorado? Não, né? Primeiro foi na sogra. Primeiro foi na sogra, mas sem nenhuma intenção, né? Estratégia. Mas o que me chamou a atenção é que a mãe dela falou que ela não tinha namorado. Eu falei, como é que pode? Uma mulher dessa linda, não ter namorado, né? Eu fiquei curioso, né? Aí eu falei pra Karine, achei a mulher da minha vida, eu vou casar com essa mulher. E aí, estamos juntos até hoje, casei. Aí casou. Casei. Bacana. Essa aqui, ó. Olá, meu amor. Segura? Parabéns, viu? Olha onde você chegou. Hoje é o dia de você receber tantas homenagens, tantas energias boas. E que a gente continue juntos. Que Deus abençoe muito o nosso casamento. Você é um grande companheiro, um grande amigo, um grande marido. Que a gente continue juntos nessa nossa parceria. Parabéns, viu? Um beijo. Eu amo você. Caraca. Essa é a Regina. Rapaz, só tá surpresa hoje, hein? Rapaz, essa mulher aí, cara. Eu falo que é o meu chão, é o meu porto seguro, é a pessoa que, quando tá naquele momento de leão, ela coloca a mão. Fala, opa, calma. Não, a Regina, cara, eu fui abençoado, cara. Que bom, né? Você merece. Eu fui abençoado pela esposa que eu tenho, né? Eu não falo mulher, porque eu acho essa palavra mulher, né? Coisa de... eu falo esposa, amiga, né? E a Regina, eu dei sorte. Só agradeço a Deus, eu dei sorte. Eu dei sorte. Que bom. Dei muita sorte pela esposa
que eu tenho. E a sogra, né? É a sogra, é. A minha sogra também é uma segunda mãe. A sogra também. ajudou um pouquinho, eu acho. Não, rapaz, a sogra é ciumenta. A sogra não ajudou, não. É mesmo? A sogra não ajudou, não. Eu fui teimoso. Sogra ciumenta. Sogra é ciumenta, mas é uma super mãe, cara. A sogra tem aquela mania, aquele ditado de sua mãe, a sogra, cara, ela é parceira. Bacana. Puta parceira. Aí depois você casou, aí já veio a associação. De onde surgiu a ideia da associação? Eu casei em 2017 e a associação foi fundada em 2019, né? A associação foi assim, como eu já tinha um trabalho com o judô, né, na prefeitura de Santos, trabalhei 17 anos no Caruaru, eu coordenava alguns projetos lá, e as pessoas falavam, Tony, monta uma associação. Só que eu sempre tive uma visão de associação, né? Que era coisa errada, distorcida, porque todo mundo fala, né? Todo mundo fala. Todo mundo fala, associação é uma coisa errada. Porque na realidade muitas associações são criadas e montadas para ganhar só dinheiro, né? Não é para fazer... Não são todas, mas a gente sabe... então, né? Tem aquela teoria, tem muita associação séria, né? E eu tinha essa visão porque eu já tinha um trabalho consolidado no judô, né? Tava um trabalho bom, bastante aluno, né? A prefeitura de Santos, nossa, ajudou muito logo no começo, né? E eu não queria. E eu tinha essa facilidade de trazer recursos, né? Ajudava alguns amigos que tinham associação, e uma bela vez uma pessoa falou, monta a associação. Eu falei, tá bom, vamos montar, né? E o nome do meu projeto era Judô Formando Cidadão Caruara. E quando montamos a associação, eu fiquei naquela, qual o nome? Qual o nome da associação aí? Tirei a palavra judô, colocou Formando Cidadão. Mas com um único objetivo, né? Era para montar só para o judô. Como eu estava dando aula naquele tempo, eu queria ajudar os meus alunos de alguma forma, com alguma viagem, com alguma, né? E aí, né, um amigo, né, falou para mim, falou, se você conseguir montar, a gente te ajuda, né? E deu certo, né? E era a finalidade o judô. E aí, cara, quando eu fui ver, hoje nós estamos quase em todo canto da cidade do Guarujá, né? Não só com judô, com beach tênis, ginástica, futsal, futebol, esportes náutico, né? Golfe, cara, ginástica, né? Tem yoga, tem beach tênis, né? Meu, tanta coisa. Agora nós vamos entrar na área da saúde também. Você chegou a também ajudar as pessoas a se graduarem, né? Também, né? Graduou. Passou muita gente pelo nosso projeto de judô. Como você é faixa preta, você pode... Não, muitos alunos que... Alguns chegaram à faixa preta, né? Alguns hoje, com a glória de Deus, aí são policiais, né? Conseguiram, né? Porque muitas vezes nem todos irão chegar à faixa preta, né? É difícil, mas o objetivo do judô não é formar um faixa preta, sim, formar homens e mulheres diferenciados, né? Com responsabilidades acima de tudo, né? E eu tenho um ditado que o meu mestre falava para mim, né? Ele falava, nem todos irão chegar a ser um atleta, mas se você não for atleta, tenta ser um formador de homens e mulheres com responsabilidade, né? E hoje eu tenho alunos que são dentistas, né? São bombeiros, são policiais, são professores, são advogados, né? Aqui mesmo eu acabei de encontrar um aluno que está se formando em educação física. Então é gratificante quando ver um aluno que foi teu aluno que hoje é um companheiro, né? De profissão. Quando ele falou para mim assim, Michel, quem é que vai estar hoje aí na entrevista? Eu falei, é o Tony. Eu falei, é o Tony do judô. Ah, ele foi meu professor. Então isso é legal, né? Hoje encontro alunos que falam professor, legal. Às vezes eu não lembro, não lembro, que são tantos alunos que acabou passando pelo nosso projeto e tem aluno passando mais ainda, né? Esse aqui então é legal. É teu primeiro faixa preta? Boa noite, tudo bem? Rapaz. Passando aí para desejar para você parabéns, que Deus te abençoe aí por essa nova conquista e Deus te abençoe aí nessa nova caminhada, vai dar tudo certo e a gente está junto com você, viu? Estou muito feliz pela novidade aí e pode ter certeza que vai dar tudo certo. Fé em Deus, tá? Um abraço, um beijo e fica com Deus. Rapaz, esse moleque aqui é uma glória, cara. Foi o teu primeiro faixa preta, né? Primeiro faixa preta. Você acompanha ele desde a infância. Nossa, desde 8 anos. Esse menino, é engraçado que ele era o primeiro a chegar e o último a ir embora. Então, voltando do Wesley, né? É um menino que eu sabia que ia longe, né? E eu falava, e ele é engraçado que todo que eu ia embora ele ficava olhando pra mim, né? E eu tinha uma moto, tinha acabado de comprar uma moto, né? Uma XRE, né? E ele falava, Sensei, um dia eu vou ter uma moto dessa. Eu falei, vai, cara, é só tu estudar e trabalhar, né?
E ele era muito esforçado, estava pra caramba, e ele acabou prestando o Enem, passou no Enem, fez federal e hoje ele está se formando em odontologia, né? Caramba, ele fez a federal? Fez em odontologia em São Paulo e o ano que vem ele vai se formar. Então esse menino, pô, é um orgulho, cara, eu tenho um orgulho muito grande. O bairro todo se juntou para ele fazer o exame de faixa preta, porque é pago, né? É um filho praticamente, Foi né? um Porque filho, desde cara, e o mais engraçado 18 é que ele, anos de idade? é que ele é o primeiro faixa preta do bairro Caruara, né? O único. De 130 alunos que eu tive lá no Caruara, num Ele é ano, o único eu faixa preta. cheguei a dar aula para 130 alunos no tatame. E dos 130 alunos, ele foi o único que chegou a ser um faixa preta. Então esse menino é um filho, né, cara? Então, eu falo até pra ele, se forma mesmo, né? Porque depois de formar eu não vou pagar mais dentista, né? Então esse menino é... Nossa, a mãe dele, a Cris, cara. Desejar muitas felicidades, viu? Parabéns. Você é merecedor de tudo isso, você sabe, né? Deus continue te abençoando sempre. Você continue essa pessoa maravilhosa que você é, tá bom? Um grande abraço, fica com Deus e que Deus te abençoe sempre. Nossa, a Cris, a mãe do Wesley, é uma parceira. Essa daí, todas as vezes que eu me deu vontade de desistir, ela puxava a minha orelha, não desiste, não desiste. Porque é cansativo, Michel. Você, 17 anos, sair daqui do Guarujá, pegar aquela estrada, né, chuva só à noite, chegava lá 8 horas da manhã... O tempo assim é gostosinho. Oh, é ótimo, né? Mas quantas vezes... Na chuva... eu vim embora 10 horas da noite, né? Chegava lá de manhã, chega embora 10 horas, dando aula, não é fácil. Uma vez a minha moto quebrou no caminho, eu vim empurrando a minha moto lá do Caruara até o Monte Cabrão. A Regina que foi me socorrer no caminho. É difícil, cara. A gente, às vezes, os alunos não colaboravam, cara, é muito... Bate desânimo às vezes. Mas eu vi que não foi à toa, né? Tudo na vida tem um porquê, né? Eu acredito que tudo na vida tem um porquê, né? Tem um porquê, muitas vezes a gente não entende, né? Mas a Cris, ela foi uma peça fundamental para a gente não desistir. No entanto, o projeto voltou para o Caruara o ano passado, né? Continuamos lá com o projeto através da persistência dela, que vamos continuar. E hoje ela que nos ajuda a coordenar lá com o projeto. Hoje eu não dou aula, hoje tem um professor faixa preta que está dando aula lá. Hoje tem judô, jiu-jitsu, kickboxing, a Prefeitura de Santos. Cara, eu tenho que falar da Prefeitura de Santos. Fora... ajuda bastante lá. Não, muito, sem exceção. Lá no Caruara, tem que falar. Lá no Caruara, a Prefeitura de Santos, não mede esforço. Não mede esforço. Então desses 130, o Wesley que foi o único. O consagrado. O único. Normal, né? É assim mesmo. O único que... Não é que valeu a pena. Não é que ele é o melhor. Chuvas e sol que você foi, valeu a pena. Ele não é que ele é o melhor, eu nunca falo que é o melhor, ele é diferenciado. Só é diferente. Ele queria chegar a um objetivo e ele focou e chegou, né? E eu falava muito pra ele, só vai conseguir vencer na vida se você tiver um objetivo. Se você estudar primeiramente, obedecer teu pai e tua mãe, e colocar na tua cabeça que querer é poder, você vai conseguir. E tudo na nossa vida é assim, né? A gente tem que traçar uma meta e focar, mirar, né? Dar aquele tiro e ó... Você mesmo. Poder acertar. Eu lembro quando você ficava estudando. Né? Eu lembro, né? E eu até brincava, falava, Michel, você não tem tamanho, né? Mas eu vi às vezes que você estava estudando e você chegou ao teu objetivo, né? Então, cara, eu falo, ter você como amigo, pra mim... E na realidade, quando a gente chega num objetivo, a gente já... né, já mira outro, né? Tem já vira assim, outro, né? Tem que ser. Vira ali, chegou ali, você já tem que mirar em outro objetivo para poder. E assim vai a evolução, né? Tem que ter sonho, né? O homem, quando não tem sonho, ele tem que parar, né? Eu acho que tem que ter sonho. Chegou no objetivo, tem que ter outro sonho. Um sonho sempre precisa do outro, né? E eu falo, você mesmo é um cara, quando eu encontro na rua, eu falo, faço questão de falar, esse cara é o vencedor, porque eu sei de onde ele veio, eu vi como ele estudou, então, cara, quando eu te vi... Éramos parceiros, não, ainda somos, né? Parceiros, né? Quando eu te vi primeiro no centro do Guarujá, tu não sabe o orgulho, fiquei até emocionado, falei, caraca, que legal ver o Michel. Chegou, né? As coisas, a vida nos prega cada peça, né? E tem alguns amigos que a gente olha e fala, pô, que legal, né? E como tem alguns que a gente fala, pô, uma pena, né? Infelizmente, né? Mas são escolhas. Aí na ONG, o que a ONG Formando Cidadão, ela oferece? A Formando Cidadão, hoje, graças a Deus, ela oferece de tudo um pouco. Ela oferece o esporte, o lazer, ela vai oferecer agora a saúde, ela oferece assistência social, ela oferece a comunicação, ela oferece a oportunidade, né? Hoje, na Formando Cidadão, o aluno, se ele abraçar a oportunidade, ele pode ser um futuro professor da Formando Cidadão. Hoje a gente tem alunos que são professores.
Hoje nós temos alunos que foram aluno, hoje ele é um estagiário. Hoje nós temos alunos que ele é um professor esportes náutico, porque a Formando Cidadão ofereceu isso. Não é à toa que ela tem esse nome, né? Formar o futuro cidadão. Não é formar o caráter, né? O caráter a pessoa já nasce, mas ela oportuniza o futuro cidadão, né? Futuro cidadão. Inclusive hoje você trouxe o presidente da associação. Por mais que você seja o fundador, né? Mas tem o presidente da associação também, né? Na verdade, né? Eu nunca fui o presidente da associação, eu tive uma ideia, né? Só foi o fundador? Eu fundei, né? Eu só fui o fundador, fui o cara que tive aquela loucura de ideia de fazer uma associação, no começo com medo, né? Mas eu entendi... Tudo que é novo dá medo, né? Novo, né? Mas eu entendi que se você fizer o trabalho, primeiramente com transparência, né? O dinheiro público, ele sempre tem que ser trabalhado com transparência. Quando você trabalha com transparência e com responsabilidade, que o dinheiro é público, né? O dinheiro é seu, o dinheiro é meu, o dinheiro é do povo. E o dinheiro tem que ser empregado para o povo, não é? E mostrar para o povo de onde vem esse dinheiro. E aí você se torna uma referência, quando existe a transparência, né? E aí eu era o gestor até o ano passado, né? E aí acabamos mudando a diretoria. Hoje eu trouxe o meu amigo o Cleiton, né? Conhecido como Tom. Hoje é ele que responde pela Formando Cidadão, né? Hoje já não estou à frente mais. E aí ele, como é um cara, um amigo de longa data, de responsabilidade, então ele que está tocando Você tudo para mim. Ele é o cara que toma conta, que tem a responsabilidade de levar um pouco a história do Tony, que começou através do judô, e ele que toca todo o projeto hoje, e eu fico só de longe assistindo. Bom. Que hoje eu estou em outro caminho, outros objetivos, né? Outras metas, né? E eu pedi para ele tomar conta nessa minha ausência, que não dá para fazer tudo, né, Michel? Não, como você falou, hoje eu tenho outros sonhos. É. E aí esse amigo que está à frente disso tudo aí. Vamos chamar ele? Vamos chamar ele, né? Pra gente bater um papo. Vamos chamar ele. Ele chegou atrasado, né? Mas chegou atrasado, né? Já pagou 10, já pagou 10. Já pagou 10. Então tá tudo certo. Quem senta no centro, né? Paga a conta. Quem senta no centro paga a conta. Não, pode segurar assim, ó. Pode segurar aqui, vocês vão intercalando. Vitor, de onde surgiu essa amizade aí de vocês dois? Vamos lá. Bom, vamos lá. Eu trabalhava numa outra instituição, né? Na instituição do ICB, né? Na instituição do Charles do Bronx. E eu comecei a me aprofundar em projetos e aprender mais sobre isso. E onde eu passava, eles falavam, você precisa conhecer um cara. O Tony é o cara dos projetos. Aí, olha, eu preciso de organizar essa documentação e tal. E para quem eu perguntava, eles falavam, eu sei uma pessoa, o Tony. Eu falei, eu preciso conhecer esse cara, eu preciso conhecer esse cara, eu preciso conhecer esse cara. E aí me passaram o contato dele. E ele, desde da primeira chamada que eu fiz, foi super atencioso, me recebeu, não, eu tô aqui, vou tirar suas dúvidas e tal. E foi me ajudando e a gente foi criando essa amizade, né? E aí fui aprendendo muito com ele, fui aprendendo, evoluindo, e aí ele vendo também essa evolução, ele falou, gostaria que você trabalhasse comigo, e a gente foi tendo essa conversa, né? E eu acabei migrando para Formando Cidadão. E foi assim que surgiu essa nossa amizade. Legal. Você também é do ramo do judô ou só da educação física? Então, eu treino já a longa data, né? Eu, na realidade, eu vim de São Paulo, né? E eu comecei a fazer educação física, né? Eu já treinava, já competia. Mas eu sofri Competia no judô? Não, no jiu-jitsu. No jiu-jitsu? Isso, no jiu-jitsu. E aí eu sofri um grave acidente de moto, né? E eu cheguei a ficar na cadeira de roda, eu fiquei 3 anos afastado. Caramba. E o médico chegou a me desenganar, ele falou, olha, você nunca mais vai poder praticar esse tipo de esporte, vai ter que parar. Aí aquela angústia, fiz a fisioterapia, falei, não, eu não consigo ficar sem treinar, vou fazer um boxe pelo menos. Aí fui pro boxe, 2 meses de boxe, lesionou. Estourou o joelho de novo. Ai, aí tive que fazer uma nova cirurgia
E o médico falou, não seja teimoso, não adianta, você tem que parar. E aí eu parei de treinar. Faz balé, faz outra coisa. Menos esporte de contato. Polidense. Tem carinha de polidense, cara. Ele tem cara de só É careca, é mais fácil pra colocar uma peruca, né? Nunca levei jeito, não. E aí, cara, comecei a engordar. Eu cheguei a engordar 30 quilos nessa época. E aí começou a sentir o joelho, né? Por causa do sobrepeso. Eu falei, não, se for pra destruir o joelho, que seja treinando. Aí eu voltei a treinar, aí entrei na equipe comecei a treinar na shootbox do Diego Lima, lá que eu conheci o Chains, né? E ali treinando em pouco tempo eu perdi todo esse sobrepeso e comecei a competir com 77 quilos. Boa. Achei bastante. E tá aí, né? A prova que a persistência, você não desistir, o médico falou que não tinha mais condições, mas graças a Deus. Na realidade o médico ele fala como profissional, né? Sim. Mas você sabe do seu limite, né? Você sabe da sua capacidade, você sabe até onde você pode ir, né? Ele fala, não pode mais. Por quê? Até porque o médico tem que se respaldar também, né? Exatamente. Porque se ele falar assim, não, vai, acontece qualquer coisa, aí geralmente, o médico mandou eu fazer, ele deixou, autorizou, né? Então, na realidade, a persistência, a garra, a força de vontade que determina isso, né? Aí você agora é o presidente assumiu a bucha do Tony. Exatamente. No bom sentido, tô falando bucha. Porque ser presidente de uma ONG, cuidar de quantas pessoas tem lá, vocês cuidam? De funcionários? Funcionários tem mais e... de 130 funcionários. Nós no ano passado nós estávamos na faixa de 125 pessoas trabalhando, profissionais, né? Porque a gente estava com vários projetos aqui na cidade do Guarujá, né? Esse ano também tem bastante projetos, né? E chega um número grande de pessoas, então lidar com o ser humano não é fácil, é difícil, né? E nós estamos abrindo leques. Vamos ter um projeto futuramente, né, para tentar fazer um cruzeiro, né? Você sabe, né, Michel? Para trabalhar no cruzeiro ou para fazer o cruzeiro? Vamos ver se a gente trabalha no cruzeiro, né? Eu tenho um cara bom, que a gente já fez a entrevista com ele, é o Fábio. Depois eu te apresento, é Fabrício. É especialista em cruzeiros. Olha só. A gente fez já uma entrevista e em breve estará no ar. Então, e agora nós... Já que em breve não, já foi no ar já, tá, gente? Já tá no ar, só você ver aí na playlist do podcast, você vai ver que já tá no ar já. Então, e agora nós estamos mudando, focando também em projetos de lei de incentivo, né? Então, é muito importante, fala até pessoal, sigam nossas páginas, acompanhem nosso site, Instagram, a gente está sempre postando novidades lá, temos canal no YouTube, para mostrar a nossa força e assim, é importante para que as empresas vejam que o projeto ali acontece. E agora nós estamos inscritos em vários editais para a lei de incentivo ao esporte, onde a empresa ela pode destinar parte do imposto que vai para o governo para um projeto social. Sim. E nós já temos cartas disponíveis, contempladas, né, no CNBCA, no CONDECA, na lei de incentivo ao esporte federal nós temos também, conseguimos recente esse retorno, né? E agora nós precisamos de correr atrás dessas empresas, né, para que o projeto aconteça. Assim, o mais difícil já aconteceu, né? Então a gente precisa dessa mídia, de mostrar que o projeto acontece para que a empresa queira formar essa parceria, né? Então 130 funcionários e educandos. Isso. Quantos educandos tem? Quantos alunos tem? Alunos, olha, 12 projetos. Eu acredito que em torno de 1.000 pessoas, pelo menos, são... Mais, né? Ou mais, eu acho que até mais. Acho que até mais. Porque tem atendimento... O ano passado, né, Michel? Quando nós fizemos um cálculo, eu estava atendendo o ano passado quase 3.000 alunos. Só num projeto tinha 600 alunos, né? Mês? 3.000 mês? Não, no total. No total, no ano. Anual deu de Boa. atendimento. Atendimento. Né? Já é considerado. Não, muito aluno. Tem só um projeto nosso, que aqui no Santo Antônio são 600 inscritos, né? É muito aluno, né? Para você ver, a gente estava por ano passado... Em média de 260 alunos por mês. Mais ou menos.
E assim, o ano passado, o único local que a Formando Cidadão não tinha projeto era Santa Cruz do Navegante. A gente já tinha o projeto todo, quase todo canto da cidade, né? O Tom falou tem uma coisa bem legal, né? Nós temos o apoio da Prefeitura do Guarujá. Tem que ressaltar isso. Porque nada é feito sozinho. Seria até egoísmo meu falar assim, é a Formando Cidadão. Não. Formando Cidadão é uma associação que sozinho ela não faz nada. É porque assim, por mais que fala uma ONG que é não governamental, mas depende de verbas municipais, de verbas estaduais, emendas parlamentares, né? São emendas. Emendas, exatamente. E assim, ressaltar que a Prefeitura do Guarujá é uma extrema parceira nossa aqui no Guarujá. Como eu falei em Santos, nós temos uma parceria da Prefeitura de Santos lá no Caruara, porque lá Caruara é Santos, né? Sim. Mas no Guarujá nós temos uma parceria também legal aqui da Prefeitura do Guarujá. Né? Só que também nós estamos trilhando outro, né? Através do ICMS, né? Como o Tom falou, nós estamos também abertos a empresas que queiram nos apoiar, que queiram nos patrocinar. Porque só da prefeitura não dá, é muita coisa. Existem muitas comunidades que precisam do nosso trabalho aqui dentro, mas sozinho a gente não consegue. A prefeitura tem uma porcentagem de apoio? Tem, mas se a gente tiver um apoio também das empresas, através do ICMS, a gente consegue alcançar outras comunidades que precisam da nossa ajuda. Então as empresas que quiserem contribuir com os impostos, com uma parte do ISS, né? Do ICMS, né? Pode. É só, como que é esse procedimento? Só entra em contato com vocês? Como que é essa parte, assim? Só para a gente poder entender e o povo que também está assistindo a gente entender essa parte. Isso. Olha, lei federal, imposto de renda, ela pode destinar até 4%. A empresa tem que ser lucro real, né? Mas para tirar as dúvidas, a empresa pode entrar em contato direto com a gente e eu vou dar toda a explicação, verificar se a empresa é de lucro real. Agora, se a empresa não for de lucro real, mas ela tem ICMS, aí nós temos também projetos aprovados na lei estadual, no CONDECA, entendeu? Que é através do ICMS. Então, as empresas elas podem estar entrando em contato conosco e nós vamos verificar e viabilizar qual a melhor forma, como se encaixar para nos ajudar. Porque além desses projetos, nós também temos vários festivais na cidade, né? Nós temos o Festival de Artes Marciais, que acontece lá no Guaibê, está indo para a 4ª edição, e é muito importante o apoio das empresas, né? Em contrapartida, tem uma visibilidade muito grande também, né? Na nossa última edição, nos 2 dias de evento, ultrapassou a margem de 5.000 pessoas, né? 800 competidores. Todos eles foram agraciados com uma medalha, com a estrutura de um campeonato federado, profissional mesmo. Então, essas crianças, esses adolescentes que treinam, eles têm a oportunidade de vivenciar aquele campeonato que muitas das vezes eles não têm condição de arcar. Hoje em dia o campeonato é muito caro, entendeu? Então, eles não conseguem alcançar. E essa é uma oportunidade tanta para eles. Entendeu? E às vezes por causa desses custos, vem a desistência, né? Exato. Às vezes a pessoa desiste porque fala, poxa, eu não tenho um kimono, eu não tenho dinheiro para poder ir, ou dinheiro para poder fazer a inscrição, e com isso vem o desânimo. Exatamente. Aí vem aquele pensamento, né? Eu não consigo, eu não vou conseguir, e é isso aí, e a pessoa desiste. Isso, e para você manter uma constância, nós estamos na 4ª edição, o pessoal está sempre renovando e trazendo mais gente, entendeu? Desde a primeira edição, não tem aquele desistente não, ele já está se preparando para a próxima, entendeu? Então é muito bacana isso aí. E assim, Michel, você até participou ano passado, né, desse evento, e o festival O Futuro nos Tatame, né? É que ali no festival que se descobre o futuro atleta, né? E nessa 4ª edição que nós iremos fazer agora, só o ano passado, né, nós conseguimos arrecadar quase meia tonelada de alimento. Você sabe o que é isso? E a gente destinou tudo para o Fundo Social de Solidariedade. Além da gente oportunizar a criança a participar de um festival totalmente gratuito, ninguém paga nada. Você vê a alegria das crianças. Você participou, você viu, né? E a gente consegue ainda arrecadar alimentos para ajudar a nossa cidade. Então esse festival ele já virou uma coisa que todas as academias aqui da cidade esperam. Por quê? Não é só judô. No mesmo dia, né? Um dia antes a gente faz a capoeira, né?
no sábado. No domingo a gente faz o judô, o jiu-jitsu, o karatê, o kickbox. São 5 artes simultâneas num único evento, né? Por isso que a gente fala que é o maior festival de artes marciais da Baixada Santista. Baixada. Ele não é o melhor, é o maior por quê? Porque a gente envolve várias artes marciais no mesmo dia, né? E várias academias, né? E várias academias que sempre, né, estão querendo participar. Que estão junto com No vocês. ano passado nós fizemos, foi o quê? Foi para 450 atletas. A gente não tinha mais vaga. Esse ano a gente quer fazer para 800 atletas. Totalmente gratuito, Boa. né? E com o apoio da Prefeitura Municipal de Guarujá. Tá. Tony, você é faixa preta há quanto tempo de judô? Rapaz, eu conquistei a minha faixa, foi em 2000, acho que foi 2008. 2008. Então, Pra quem não conhece o judô, quantas faixas tem o judô e quais são? o judô a gente fala que a faixa branca, ela serve para amarrar o kimono, né? Mas é na faixa branca que se aprende o judô, né? Que tá começando. É onde vem a humildade. É onde vem a humildade, É a humildade. né? Exatamente, né? O mais graduado tem que ensinar quem está chegando agora, né? O judô nós temos a azul, nós temos a amarela, a laranja, a verde, a roxa, a marrom e preta, né? Mas eu ouvi de um sensei, quando eu cheguei à faixa preta, ele falou bem assim, que ele me chamava de baixada, né? Porque eu treinava aqui, mas eu ia fazer meus treinamentos em São Paulo também, né? Para mim, treinar para o exame da faixa preta, né? E ele falava assim, quando eu conquistei, né? Foi até o Sensei Medeiros. Ele falou, agora você vai aprender a verdadeira essência do judô. Até agora você estava engateando. Agora que você chegou à faixa preta, que você vai saber A responsabilidade, né? É um peso, né? responsabilidade. E eu entendi por que é isso quando eu cheguei. É que nós temos a obrigação de passar tudo que nós ensinamos para aqueles que estão chegando agora. Mas poucos estão aptos a aprender, né? Porque ele até me falou, uma coisa é você ter a faixa preta. Uma coisa é você ser um faixa preta. Ter faixa preta é fácil. Você vai numa loja, você compra, você tem uma faixa. Ser faixa preta é para poucos, né? Ou tem academia que dá, né, a faixa, né? É só pagar lá aquela taxinha básica. Não vamos buscar. Né? Então, o meu mestre, ele me ensinou Agora muito seja isso, né? O meu sensei Lúcio, ele falou assim, tudo que você aprender no judô, procure passar da mesma forma. Porque quando você chega a um objetivo, você guarda para si egoísmo. Não só nas artes marciais, né? Tudo que você aprende, você guarda para si egoísmo. Você tem que, por obrigação, passar. Para que essa essência não morra, né, Michel? Tem que ter a continuidade. Com o exemplo do meu sensei, tudo que ele me passou guardar para mim, eu não vou ser exemplo nenhum. Então você tem que deixar um legado, né? Um legado de que você passou para aquele aluno tudo que você aprendeu. Como hoje eu encontro alguns alunos que falam, não, esse professor ele foi mó chato, né? Esse professor foi legal. Então eu deixei um legado naquele aluno. Deixou. Bom ou ruim, mas eu deixei alguma coisa. Deixou. E tem que passar, né? Então eu vejo o judô dessa forma. Quais são as suas influências no meio do judô? As minhas influências, você fala assim... Se olhar assim, você tem como influência, assim, poxa, esse cara aqui, esse lutador aqui... Meu sensei Lúcio. Para mim, ele foi uma grande influência. Ele, para mim, é um grande exemplo. De judoca, né? De faixa preta, para mim, ele é o... Eu tenho ele como meu segundo pai, eu falo. O sensei Lúcio foi fundamental para a minha construção como homem e como judoca. Eu devo muito ao meu mestre. Eu falo para ele, o judô mudou a minha vida. E através do judô me oportunizou o que eu sou hoje como pessoa, o que eu sou hoje como marido, como homem, como ser humano. Então eu agradeço muito ao sensei Lúcio. Quais são as competições? Qual é a competição que você já participou e você falou assim, caramba, eu acho que vou me dar mal. Eu como atleta, Michel, eu não tive muita oportunidade porque assim, eu comecei a dar aula muito cedo. Ou eu treinava ou eu ensinava meus alunos. Então assim, eu participei de algumas competições, né? Regional, estadual, paulista, né? Minha última competição eu fiquei em terceiro no paulista, mas eu foquei mais em oportunizar mais os meus alunos. Então eu fui mais um treinador do que um atleta. Nas suas aulas de judô, até o pessoal aí na ONG, né, em relação às artes marciais, você trabalha muito a filosofia ou mais a competição? Filosofia. Porque às vezes tem academia que é muita competição. Vamos lá, compete um com o outro aí, vamos embora, quebrar pau.
mas esquece às vezes um pouco da filosofia, né? Às vezes você vê, eu falo porque eu treino um pouquinho, né? Então às vezes vê que certas academias que é só treino. Competição. Mas se você vai ver um faixa roxa, pergunta pra ele o que é o jiu-jitsu ou o judô, a filosofia, não sabe, né? Não sabe a história. Não sabe como começou, né? E eu vou falar do meu mestre de novo, né? O meu mestre falava sempre no nosso treino: se você não conseguir ser um grande atleta, você pode ser um grande professor. E uma coisa que eu sempre procurei levar quando eu dava aula, não era a formação do atleta, é a formação da pessoa, do ser humano, né? O atleta, ele é consequência de um trabalho. No entanto, os meus alunos, até o Wesley, né, foi meu aluno, um certo tempo, eu acabei pedindo ele para ir para uma academia. Ele foi para uma academia aqui em Santos, porque eu falei para ele: aqui você não vai conseguir ser um grande atleta, não vai, porque o meu objetivo não é formar um atleta, é formar o cidadão, né? Não é à toa que é formando cidadão. Aí eu sigo essa filosofia. No entanto, nos projetos da Formando Cidadão, eu sempre procuro falar para os professores de qualquer arte, né? Que lá nós temos judô, jiu-jitsu, né? Karatê, kickbox. Eu falo: aqui não é para formar atleta, não é. E a gente sempre fala para os pais: se a gente vê um aluno que ele se destaca, a gente fala: pai, mãe, leva para o seu filho para uma academia, porque aqui ele não vai conseguir ser um atleta. Aqui nós estamos preocupados em formar um futuro professor. Esse é o objetivo das artes marciais. As artes marciais nunca teve esse objetivo de formar um atleta. Atleta é nem competidor, não é. Né? Eu sempre falo: se Jigoro Kano, o cara que criou o judô, estivesse vivo, ele estava se batendo agora em algumas coisas que ele vê. Ele estaria se batendo, né? Eu acredito que tá. Tem algumas coisas Quem foi que inventou o judô? O Jigoro Kano. Só pro pessoal... Ele estaria se batendo em algumas coisas, né? Não é todas as academias, algumas, né? Então, o objetivo não é esse, né? Mas o nosso objetivo como formando cidadão é a construção do ser humano como pessoa. O atleta é consequência de um trabalho. Tá. Qual é o maior desafio em relação ao judô que você já enfrentou? Teve algum desafio, assim? Tanto ensinar algum aluno? O maior desafio do judô para mim foi quando eu fui fazer o meu exame de faixa preta, né? Que me deu vontade de desistir. Porque o judô, ele é repetição. Ele é repetição, né? Você quando chega por exemplo, vou dar um exemplo, chega a faixa marrom, você tem que repetir tudo que você aprendeu lá desde o começo, né? Azul, amarela, laranja, verde, tem que fazer tudo. O judô é repetição. E eu sempre falo: o judô não é para quem gosta, é para quem ama. Quem gosta de judô não vai chegar à faixa preta. Se você amar o judô, você chega. Porque o judô não é para qualquer um, é para quem ama. Porque é repetição. E a repetição leva à perfeição. Por isso que a gente fala, né? O judô chega um momento que tem que repetir, até você acertar. E nunca você vai ser perfeito, né? Então, um dos maiores desafios do judô é a repetição de tudo que você já aprendeu. Então, é estressante. Tony, o que te motiva a continuar, a ensinar? O que me motiva? Cara, hoje eu vou te falar, é o que eu vejo na rua. Eu vejo hoje muitas crianças, muitos adolescentes, principalmente quando eu vou a alguma comunidade, que não tem a oportunidade que eu tive de ter uma modalidade na sua frente, né? Muitas vezes quer praticar uma arte marciais, não tem essa oportunidade. Então, quando eu vejo uma criança, isso me motiva a levar isso. Eu acredito que nada é por acaso. Eu não estou aqui por acaso. Eu estou aqui por um objetivo. Se eu faço esse tipo de trabalho, não é eu, é nós, né? É eu, o Cleiton, a Formando Cidadão, a Prefeitura. É um conjunto. Eu não posso ser egoísta e dizer: a Formando Cidadão faz tudo. Não posso. Mas o que me motiva é essas crianças, esses adolescentes que eu vejo. Tem que oportunizar. O que te motiva a ser presidente da associação? Da melhor associação Formando Cidadão no Guarujá? Olha, o que me motiva... Puxando sardinha. Puxando sardinha, hein? Olha, o que me motiva são os desafios diários, né? Assim, não é puxação de saco, não, pelo amor de Deus. Mas essa área, ela me conquistou, sabe? E aprender com o Tony, isso tem me motivado, sabe? Porque eu vejo o caminho que ele trilhou, de onde ele começou e o que ele conquistou, eu no mínimo eu tenho que manter. No mínimo eu tenho que manter, entendeu? Então eu me esforço diariamente para a gente manter e poder crescer em algumas áreas
onde nós estamos engatinhando hoje, né? Então, essa é a minha motivação diária, não deixar a peteca cair. Você se acha um bom competidor ou um bom professor? Olha, tem o histórico do joelho, né? Então, eu prefiro ficar no professor. Vamos No professor, né? E os desafios? Bom, os desafios na instituição, eu não sou atuante como professor, né? Sim. Eu falo no geral, desafio no geral da vida, né? Para poder você montar um planejamento também para prosseguir a educar essas crianças, né? Que estão lá no projeto. Então, o planejamento, como eu falei, é seguir já, manter o caminho que o Tony veio trilhando e abrir esse leque, né, dessas oportunidades no privado, nos festivais, sabe? Estar sempre mostrando o nosso trabalho, né? No nosso site nós temos até a preocupação de mostrar a transparência de como... Tem o site de vocês? Nós temos o Qual o site de vocês? Passa pro pessoal. Eu vou colocar aqui na descrição, tá, gente? Fechou. Formando Cidadão Guarujá. Você entrando lá... .com.br ou .com? .com.br. Tá? E lá você verá várias atividades, né, que nós oportunizamos e também a transparência, né, onde mostra a entrada da verba, onde ela foi empregada, né? Então a gente tem toda essa preocupação. Entendi. Então hoje, só para a gente firmar aqui, Formando Cidadão, quais são os cursos que ele oferece? Olha... É judô? Então, é muito grande as possibilidades, né? Para você ter uma ideia, nós temos também agora, fechamos uma parceria com a Job e nós estamos também, vamos ministrar cursos de garçons, barman, garçonete. Hortelaria, né? Guarujá é importante. Exatamente. Cursos profissionalizantes. E tudo gratuito? Tudo gratuito e além de ser gratuito, no final do curso existe a possibilidade de indicação. Não paga nem o guardanapo que usa? Nem o guardanapo. Nós não damos a garantia do emprego, porém a garantia da indicação. Sim. Né? Isso é muito importante. Então nós queremos estar onde há a necessidade. Sabe? Nós vemos as dificuldades, às vezes o aluno está ali treinando e tal, já tem uma certa idade, poxa, está desempregado, opa, vamos fazer um curso com a gente já te encaminha. Até porque esses alunos que estão desempregados, eles estão desmotivados, né? Exato. Como vocês lidam com isso aí? Com essas pessoas que estão desmotivadas, que chegam lá e falam assim, poxa, não sei se eu vou conseguir, não sei se é para mim. Como vocês lidam com isso aí? Como que é realizado esse trabalho? Nós temos a preocupação de atender além dos tatames, né? Nós temos um assistente social, onde nós realizamos de tempos em tempos rodas de conversa, né? Com assuntos cotidianos importantes, né? Sobre família, educação e poder amparar este jovem, né? Então, isso é muito importante, né? Então, a gente foca não apenas ali no tatame, não, a gente precisa ir além do tatame. No entanto, nós também hoje nós estamos com aquele projeto, né, medida socioeducativa, também estamos atendendo. Medida socioeducativa? Esses menores, por algum motivo, né, acabou caindo por vários motivos onde não deveria, né, também estamos atendendo esses menores também. Bom, tem algum projeto futuro aí que a gente deixou não falou aqui? Que o Formando Cidadão está fazendo? Além do hortelaria, vai ter o evento, né? Vai ter o evento. Né? Nós vamos ter o evento em junho, o Festival de Lutas. Em julho nós teremos o Esporte Praia. O Esporte Praia é muito bacana também, que são 4 modalidades esportivas que acontecem simultaneamente ali na Enseada. Na Praça Horácio Laffer, a gente monta um palco com danças, ritmos. Logo ao lado, obstáculos com competição de skate. No Tejereba, na quadra, no campo, futebol PCD e na faixa de areia, beach tênis e futevôlei. E aí a gente monta os backdrops, todos eles na praça, para que todos
possam ir. E todos são agraciados com medalhas, totalmente gratuito, e a gente concentra toda essa galera na praça. Porque às vezes oportuniza aquele praticante de beach tênis conhecer o futebol, olhar para o skate, sabe? E tá tudo ali em conjunto. A Formando Cidadão é para qualquer pessoa? Tem idade, tem limite de idade, de tal idade, ou qualquer pessoa pode ir? E esses cursos não estão liberados? Tá tudo liberado? Isso daí depende da ou é modalidade. Ou é só mesmo para os jovens, né? Por isso que é Formando Cidadão, né? Tem limite. Movimentou, tem vontade, a Formando Cidadão está aberta. Nós temos para todos. Então não tem limite. Não tem limite. Se quiser ir lá com o filho lá, quiser treinar junto. Atividade com o pai, para você ver, na mesma hora que a gente tem, na mesma aula que nós temos a aula de judô, nós temos o Pilates. Então, enquanto a criança pode fazer a arte marcial... Pilates é de graça também? Tudo é gratuito. Gente, Pilates é caro, hein, meu? Pilates estúdio, caro. hein? Estúdio. É caro. Com equipamento. Pilates estúdio gratuito. Nós temos o yoga gratuito. Na Formando Cidadão nada é pago, tudo é gratuito. A gente procura oportunizar todos. Não tem idade. Começou a andar, começou a falar, pode ir para Formando Cidadão, que a gente está esperando vocês, gratuito. Judô, aproveitar que você está com o microfone, é para qualquer pessoa? É para quem tem vontade. Até quem tem, assim, uma certa deficiência? Desde que não tenha alguma restrição médica. Sim. Se não tiver alguma restrição médica, né? Porque assim, qualquer modalidade que a criança, o adolescente, o adulto vai fazer, a gente pede uma declaração médica, né? Sim. O médico, uma declaração que ele está apto a fazer aquela modalidade, né? Nós temos esse cuidado também como associação. Mas se não tiver nenhuma restrição, tiver vontade, pode fazer. Eu não vou falar especial, mas você já teve algum aluno com alguma dificuldade motor, alguma coisa assim, Tony? Nós temos o nosso projeto de artes marciais, aluno deficiente visual. Nós Autistas. Temos autista, Down, nós temos também. No entanto, a gente vai começar agora, se Deus quiser, nos próximos meses, né, um projeto da saúde para atendimento ao autismo. Também da Formando Cidadão. Quais são os seus planos para o futuro, Tony? O meu ou da Formando Cidadão? O seu. Agora o seu. O meu, que eu deixo da Formando Cidadão está na mão de um amigo, não é meu, né? Os meus planos futuros são sonhos que serão, se Deus quiser, realizados no momento exato, correto. Eu acho que todos irão saber, né? Sonhos, eu aprendi com um amigo, a gente guarda no coração, na mente, né? E vai trabalhando. E só fala quando já está tudo certo. Nunca se fala. Mostra que foi realizado. Boa. Não é? Nunca se fala. Boa. Deixa o povo ver, né? E da Formando Cidadão, o amigo aí tá tomando conta, né? Ele falou que é um desafio. Ele sabe que eu sempre tô de olho, né? Que eu sou um pouco chato com isso. Não é não, viu? Não, eu sou um pouco chato. Não é não. E é um cara que tá tocando aí, vai dar certo aí. Mas é isso. Há 17 anos atrás se formava Formando Cidadão, né? Quanto tempo tem a Formando Cidadão? Não, 2019. 2019, né? 2019, então 6 anos. Desde quando iniciou até hoje, como você se sente? Rapaz, a Formando Cidadão, eu vou te falar, foi engraçado que se formou em 2019, né? Em 2023 que eu tive a noção do nome. Para mim era uma associação, mas depois eu tive a noção do peso desse nome, né? Você sabe o que é isso? Ajudar a formar o cidadão, né? A pessoa já vem com a sua formação já desde que nasce, mas você ajudar aquilo, né? Uma responsabilidade. É responsabilidade, né? Mas tremenda. A cada ano que passa, a Formando Cidadão está tendo novos desafios, novos obstáculos, e ela está superando, ela está crescendo. Né? Cada ano está crescendo mais, né? Graças a Deus, há 2 anos, nos 2 últimos anos, a gente pudemos recusar emendas, porque a gente tem um limite de emenda, né? E há 2 anos a gente chega no limite nosso, a gente não pode mais receber, né? Então, para você ver que, graças a Deus, hoje, as pessoas nos procuram para a gente desenvolver os projetos. No começo eu ia atrás das pessoas, hoje a coisa mudou, as pessoas nos procuram porque sabem do trabalho, da responsabilidade e da transparência, que o trabalho lá é realmente executado, que a verba pública ela realmente é usada da maneira correta e da maneira certa.
Porque, como eu falei aqui no começo, a verba pública ela tem que ter a transparência. O povo tem que saber o que é feito com o dinheiro, né? E a gente tem essa preocupação. Então, há 2 anos... Não é favor. Não é favor. Né? É direito. Direito. E obrigação de quem está lá de fazer. mostrar o que é feito com o dinheiro nosso, que é imposto de renda. Isso aí. Né? É a emenda parlamentar que o vereador destina, mas é um dinheiro nosso. Não é de graça. Né? Não é de não graça, favor, é um dinheiro nosso. Por mais que muitas pessoas achem que é um favor, mas não é favor. Não, né? Nós somos abençoados com isso, né? Porque a gente mostra o que é feito com o dinheiro público, né? E a forma do cidadão, ela só tem a cada ano crescendo. E eu acredito que vai crescer mais ainda. Como você enxerga o judô no Brasil desde quando você começou para hoje, assim? Como você enxerga? Tá evoluindo, tá legal, tá bacana? Ou o pessoal meio que dá uma confundida, deixa relaxar a filosofia? Eu acho que como desde você enxerga? do Rogério Sampaio... Porque antigamente o negócio era mais doutrina, né? Era mais hoje, doutrina, por causa mudou, né? O porquê da pergunta? Tem um monte de academia. Mas por mais que tenha muita academia, né? O judô ainda se mantém tradicional. Ele se mantém tradicional. Não todas as academias, né? Mas a grande parte ainda mantém aquele judô tradicional, né? Aquela disciplina, né? Aquela doutrina que tem que ser mantido, né? Eu vejo que desde o Rogério Sampaio, né? Aqui de Santos também, desde quando ele ganhou a medalha olímpica, o judô só vem crescendo e não para de crescer. No entanto, o judô é a única modalidade brasileira, né? De todas as modalidades que vão para os Jogos Olímpicos, é a única que traz medalha. É a modalidade que mais tem medalha, né? É mesmo? O judô todo ano traz medalha, né? E todo ano a gente tem novos atletas, novas surpresas, né? Então eu vejo o judô cada vez evoluindo mais. Uma pergunta para quem não conhece. É Nippon que fala, né? Como Nippon, funciona, Nippon. Como funciona o O Nippon? golpe perfeito. Aquele golpe perfeito é quando você consegue derrubar um oponente, ele totalmente de costas no chão. Ali é um golpe perfeito, é o Nippon. Qual é o golpe mais difícil de se aplicar no judô? Hoje nenhum golpe é fácil. Mas hoje qual não que você fala assim, caramba, esse não. Tem um mais complexo, não tem? Não existe golpe fácil no judô. No jiu-jitsu eu acho que é a meloca voadora. O cara pegar daquela meloca voadora. Não, no judô né? Não é verdade? Eu vou falar assim. Dar meloca no chão até que é mais ou menos fácil, mas voadora. Mas Michel, hoje o judô ele é muito estudado, né, Michel? Quando você vai lutar com o oponente, você pode ter certeza que eles já estudaram você em todo sentido. Hoje é difícil você dar um golpe perfeito no judô, porque aquele teu oponente já estudou tudo que você faz. Ele já está estudando você há 2 anos. Sabe qual mão que você pega, sabe qual golpe que você sabe executar. Hoje é difícil, hoje não existe o golpe mais fácil. É difícil você entrar um golpe hoje, porque hoje está muito tecnológico, né? A tecnologia avançou muito nas artes marciais. Então, quando você pensar em executar aquele golpe, já estudaram você, amigo. As IAs da vida. Não, tá. Então não existe nem difícil nem fácil. Existe treinar. Existe a técnica perfeita, né? Técnica. Se você conseguir fazer a técnica perfeita e deu aquela sorte naquele momento, Ippon, glória a Deus, matei, tchau. E tem um ponto máximo que faz para poder ganhar ou é não? O Ippon. Ou é naquele tempo? Tem 5 minutos para lutar, vamos lá. Quem faz mais ponto ou fez o Nippon já era, acabou. Se você conseguir nos 5 primeiros minutos, você dá o Ippon, adeus, né? Ah, é? Acaba a luta. Acabou, adeus, né? Em um segundo, pum, agora, acabou. Para você conseguir fazer isso hoje, tá difícil. É mesmo? Tá difícil. A tecnologia avançou muito no esporte, né? Hoje tá difícil, porque é muito estudado. O judô hoje é estudado. Não só o judô, como todas as artes marciais olímpicas, né? Não dá mais, né? Então tem que treinar muito, tem que se dedicar muito. Como professor de escolas estaduais, né? Tanto nas escolas estaduais, tanto no projeto, qual conselho você pode dar para o jovem que está em casa sem fazer nada, que não sabe a direção, que tomar, está desmotivado? Qual conselho que você pode dar para gente? Para eles, né? Quer dizer? Hoje eu falo muito para os jovens, né? Principalmente quando eu estou dando aula. A única coisa que vai mudar a sua vida é educação, é estudo, é ter responsabilidade acima de tudo. Primeiramente, obedecer pai e mãe. Se você não valoriza seu pai e mãe, você não tem como chegar, porque o seu pai e mãe é a base de tudo. E a educação. O estudo é a base para você se tornar um grande cidadão.
Não tem outro modo, não existe outro modo. O estudo é a base para tudo. Não existe outro modo. Existe aquele amigo que ganha aquele dinheiro fácil. Se ele ganha fácil, teve algum objetivo. Se for do modo errado, uma hora ele vai colher. Se for do modo certo, ele vai ter a glória. Aqui né? se planta, aqui se colhe. Aqui se planta, aqui se colhe. Então eu falo, eu sou a prova viva disso, né? Eu tive vários professores bons que me falaram, educação é a base de tudo. Então eu acredito na educação. Legal. Educação. Pessoal, esse aqui é o Tony, meu amigo pessoal, tá bom? É fundador do Instituto. Instituto é ONG? Associação. Associação, né? Qual a diferença de Instituto ONG? Abreviação só nome. Só abreviação? Só nome, Tá só certo, nome. então. Todo mundo tem o mesmo objetivo. Do Instituto Formando Cidadão. Associação Formando Cidadão. Associação Formando Cidadão, porque pra mim é tudo a mesma coisa. Tá bom? Dando ela essa aula aí pra gente, tanto de judô, tá? Tanto de vida, contando um pouco da história dele. Ele não estava esperando isso aí, né? Como tantos outros não esperam. Chegam aqui pensando que vai falar uma coisa e na realidade vai falar outra. Por que assim, Tony? Por que a gente começamos assim? Porque as pessoas conhecem só o professor Tony. Não sabe a tua história, não sabe a tua essência, né? E o que nós fazemos aqui é um presente também para vocês, em gratidão, né? Porque vocês estão vindo aqui, né? Então é para dar um up para vocês, para mostrar que vocês estão no caminho certo. Tá? Então por isso que essa pequena homenagem, que é pequena, né, mas é de coração. Obrigado, Regina, pela ajuda. A esposa me enganou, minha mãe, meu irmão. Obrigado a todo mundo. Me enganaram, né? Me enganaram. Conseguiram. Tá bom? É uma pequena homenagem para você, né? O fundador da associação é o cara que, como posso falar, se não fosse você, né? Ele não estaria aqui como presidente, né? Não estaria aí 3 mil jovens passando pela associação anual, né? E se calcular aí 3 por ano, né? Dá 15 mil e olha lá, nesses 5 anos, vamos diminuir para 5 anos, 3 mil, né? 15 mil, e é bastante gente. E um dado importante é o seguinte, não modifica apenas o jovem, mas a família. A família. Então, de forma direta atingimos 3 mil, mas de forma indireta mais de 30, muito mais. Aí você imagina a família, né? Aquela família que tinha aquele jovem que estava começando a dar trabalho, a ter problemas, aí ele começou... Já largou de mão, porque ele não sabia mais ou menos o que fazer, né? Exatamente. Começa a treinar, já dá outra perspectiva de vida. Aí encontra ali o equilíbrio, o respeito. Então muda-se a família, né? Ele já tem uma outra visão, agora ele quer estudar e a ideia é essa, a gente oportunizar tudo ali. Sim. Então vamos sair do tatame, a gente vai te ajudar aqui no curso, que vai te indicar um trabalho, entendeu? E vamos manter assim, esse atendimento para as famílias através de rodas de conversa, que nós chamamos as famílias para participar junto. E você, como presidente da associação, qual o recadinho que você pode dar para a galera? Pessoal, o que eu posso falar para vocês é o seguinte, Formando Cidadão está de portas abertas, com várias modalidades, esperando por vocês. Acompanhem nossas redes sociais, nos sigam, nos apoiem, seja conosco, para que possamos crescer cada vez mais, alcançando mais vidas e trazendo oportunidade aos nossos jovens. É isso. Tá bom. Meu irmão, muito obrigado, tá bom, pela participação. Meu irmão, muito obrigado. Galera, muito obrigado por vocês estarem assistindo a gente. Não esqueçam de seguir, curtir, compartilhar lá no Instagram, tá bom? E também no YouTube, inscrever-se no nosso canal, que isso é muito importante pra gente. Pode comentar, pode compartilhar e também se tiver alguma sugestão, alguma dica, alguma coisa, chama a gente no direct, tá bom? E passa pra gente que a gente vai analisar, tá bom? Gente, muito obrigado por mais um episódio maravilhoso aqui com meus amigos, nessa visão maravilhosa. Obrigado também aos nossos apoiadores, tá bom? Que são passados aqui constantemente aqui embaixo, tá bom? Obrigado também ao Pier 37 pelo espaço cedido, tá bom? Único e maravilhoso, os cruzeiros passando atrás, os navios, tá bom, gente? Então, um abraço a todo mundo, até a próxima.